Este é o projeto 3048 e nele nós estamos fazendo o estudo do decreto 3048, que é conhecido como Regulamento da Previdência Social. Então, se você está buscando sobre este assunto, assista essa aula, pois ela vai acrescentar muito ao seu estudo. Olá! Seja bem-vindo ao canal Simplifica INSS. Eu sou Lívia Oliveira, idealizadora deste canal, e estou aqui para simplificar todos os procedimentos relacionados ao INSS. Nesta série de aulas, eu estou lendo e estudando juntamente com vocês o Decreto 3048, por isso que o projeto tem esse nome, Projeto 3048, que é o nosso conhecido Regulamento da Previdência Social. Este é o documento pelo qual são esmiuçadas as informações que contém a Lei de Benefícios Previdenciários, ou seja, a Lei 8.213 de 1991. Esta será a aula número 15 e nesta aula a gente vai estudar o artigo 19E e o artigo 20. Lembrando que o projeto 3048, as aulas do projeto, elas são disponibilizadas todas as sextas-feiras, às 9 horas, aqui no meu canal do YouTube, de forma gratuita. Passada uma semana, essas aulas saem aqui do canal do YouTube e elas vão para a plataforma do projeto 3048, que é a plataforma da Hotmart. Então, se você deseja adquirir este produto e assistir todas as aulas relacionadas ao projeto 3048, você pode adquirir o projeto 3048 pelo link que vai estar logo aqui abaixo na descrição desse vídeo. As aulas de 1 a 10, elas estão gratuitas na playlist Projeto 3048. A cada sexta-feira, eu vou postar uma nova aula que ficará uma semana no ar, depois só vai para a plataforma. Isso dá a oportunidade das pessoas que não têm condição de adquirir o Projeto 3048 estudarem de forma gratuita. Se você deseja participar desse projeto, é só se inscrever. Então, vamos lá iniciar o estudo do Decreto 3048, ou continuar o estudo. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Vamos lá iniciar o nosso estudo. Essa será a aula número 15, onde a gente ainda está estudando a seção 3, que é a seção das inscrições, e a subseção 1 do segurado. Essa aula, esse conteúdo específico, eu busquei no Google, onde disponibiliza as leis, os regulamentos, o site oficial do governo federal, e essa leitura de hoje, ela estava disponível na publicação do dia de hoje, que é o dia 3 de maio de 2022. Quando você estiver assistindo, pode ser que não seja a mesma publicação, porque muitas vezes o decreto ele é atualizado. Então, a leitura de hoje refere-se ao que está publicado na data de hoje. Lembrando que os PDFs, com essas aulas que eu estou lendo com vocês, com a tela, vai estar na plataforma do Projeto 3048. Então, vocês podem baixar e acompanhar, fazendo a leitura juntamente com o material escrito. Então, vamos continuar a leitura. Artigo 19E. A partir de 13 de novembro de 2019, para fins de aquisição e manutenção da qualidade segurado, de carência, de tempo de contribuição e de cálculo do salário de benefício exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS e para fins de contagem recíproca, ou seja, para a emissão da CTC, somente serão consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição. Aqui é muito importante. Ou seja, a partir da reforma da Previdência, que é do dia 13 de novembro de 2019, para que as contribuições que o segurado faz para o INSS valha como carência, como tempo de contribuição, como período para o cálculo do salário de benefício, para reconhecer o direito e até para a emissão da CTC, só vai ser válido esses recolhimentos se elas forem efetuadas pelo menos no valor mínimo, ou seja, se forem no valor de um salário mínimo. Se forem menores do que um salário mínimo, essas contribuições, elas não vão contar.
não vão contar como carência, não vão contar como tempo de contribuição, não vão contar para o cálculo do salário de benefício e para emissão de CTC ou para qualquer reconhecimento de direito. Essa é uma alteração assim muito importante que houve com a reforma da Previdência. Antes não era dessa forma. Antes, quando as contribuições eram como menores que um salário mínimo, dependendo da categoria do segurado, elas poderiam contar como tempo de contribuição ou como carência, ou só como carência. Então, essa foi uma alteração significativa que teve após a reforma da Previdência. E lá no CNIS, essa informação aqui ela vai ser identificada com o identificador PREC menor min, com indicativo, né, com indicador. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no caput, ou seja, dessa remuneração aqui, pelo menos ser no valor do valor mínimo, ao segurado que no somatório de remunerações auferidas no período de 1 mês receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição será assegurado. Ou seja, aquele segurado que um mês recebe o mínimo, outro mês recebe mais do que o mínimo, outro mês recebe menos do que o mínimo. Ele pode fazer algumas estratégias para regularizar essas contribuições que estão abaixo do mínimo. E as estratégias vão ser definidas agora. Inciso 1. Complementar a contribuição das competências de forma a alcançar o limite mínimo do salário de contribuição. Aqui é a conhecida complementação, ou seja, o segurado ele vai pagar o valor que falta para ele atingir o limite mínimo, ou seja, para que ele atinja o salário mínimo. Às vezes, essa é a saída melhor para o segurado, para que ele não perca nenhum desses períodos que ele recolheu. Às vezes, vai depender do caso. Então, uma das saídas é a complementação. Inciso 2. Utilizar o excedente do salário de contribuição superior ao limite mínimo de uma competência para completar o salário de contribuição de outra competência até atingir o limite mínimo. Ou seja, um mês está maior, outro mês está menor. Então, aquele mês que passou do mínimo, ele pode pegar aquele excedente e jogar naquele mês que está menor do que o mínimo. E assim ele faz a utilização do excedente para aquele que está abaixo do salário mínimo. Inciso 3, agrupar os salários de contribuição inferiores ao limite mínimo de diferentes competências para aproveitamento em uma ou mais competências até que atinjam o limite mínimo. Ou seja, ele pode complementar, ele pode utilizar o excedente de uma em outra, ou ele pode agrupar várias contribuições, tem vários recolhimentos no valor do menos que o valor mínimo. Se você agrupar uma ou mais, pelo menos uma, ele vai ficar no mínimo. Então, pode-se fazer essa estratégia também para que ele consiga não perder esses períodos de recolhimento. Então, podem-se fazer essas estratégias para tentar solucionar esses problemas desses segurados. Então, são 3 estratégias. Complementar, utilizar o excedente de uma em outra competência e agrupar várias competências para que uma atinja ou mais atinja o limite mínimo. Parágrafo 2º. Os ajustes de complementação, utilização e agrupamento, ou seja, os ajustes que ele acabou de dizer, previsto no parágrafo 1º, poderão ser efetivados a qualquer tempo. Então, pode ser no mesmo ano, pode ser no ano seguinte, pode ser na época que ele for se aposentar, pode ser na época que ele for pedir o benefício, por iniciativa do segurado, hipótese em que se tornarão irreversíveis e renunciáveis após processados. Aqui é importantíssimo também. O segurado foi e pediu para o INSS agrupar. Ele não complementou, ele pediu para o INSS agrupar. O que é agrupar? Ele juntou 3 contribuições em uma só, para que essa uma só ficasse no valor mínimo. Então, no lugar dele ter 3 meses, se ele tivesse complementado, ele ficou só com uma. Então, se ele pedir isso para o INSS, esse pedido vai ser irreversível, não pode se reverter, ou seja, tornar 3 e ele complementar. Então, tem que se verificar direitinho o que é que o segurado precisa para que se solicite o serviço correto, porque o que se solicitar vai ser feito de forma irreversível. E aqui é importante no caso da carência, porque se já tem uma contribuição
no valor menor do que o mínimo, se tem 3 contribuições ou tem 6 contribuições, às vezes o segurado está precisando dessa carência, desse benefício, dessas contribuições para completar a carência. Se ele agrupar, ele vai perder algumas competências, então tem que estudar bem direitinho o caso para ver ou se verificar qual é a melhor estratégia para esse segurado especial, em específico, na realidade. Parágrafo 3º, a complementação de que trata o inciso 1, aqui vai falar da complementação, poderá ser recolhida até o dia 15 do mês subsequente ao da prestação do serviço, e a partir dessa data com os acréscimos previstos, ou seja, está abaixo do salário mínimo e ele quer complementar, ele pode complementar até o dia 15 do mês seguinte sem pagar nenhum adicional, só o mínimo para complementar. Se passar dessa data, vai ter os acréscimos legais relacionados a juros, muito provavelmente vai ser isso. É isso, na realidade. Parágrafo 4º. Os ajustes que tratam o inciso 2 e 3, ou seja, o acréscimo e o agrupamento do parágrafo 1º, serão efetuados na forma indicada e autorizada pelo segurado, ou seja, é o segurado que tem que pedir, desde que utilizadas as competências do mesmo ano civil definido no artigo 181-E, em conformidade com o disposto nos parágrafos 27A ao 27D do artigo 216. Traduzindo esse parágrafo 4º, o segurado, ele não vai complementar, ele vai agrupar ou ele vai utilizar o excedente um em outro. Ele só vai poder fazer isso se as competências forem no mesmo ano civil. Ele não pode agrupar a competência de 2020 com a competência de 2021. Não pode. Ele pode agrupar uma competência de julho de 2020 com novembro de 2020. Ele pode agrupar ou pode utilizar o excedente. Agora, de um ano com o outro, ele não pode fazer essa alteração. Aqui eu coloquei o que vem definido no artigo 181. O artigo 181, ele diz que o ano civil é o período contado de 12 meses, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, que é o período que ele vai poder agrupar ou utilizar o excedente um em outra. Às vezes, a melhor estratégia é a complementação, na grande maioria das vezes, mas vai depender muito do caso. E artigo 216, a arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras importâncias devidas à Seguridade Social, observados aqui o que a respeito expuserem o INSS e a Secretaria, obedecerão às seguintes normas. Aqui ele vai dizer como é que vai ser feita a arrecadação dos recolhimentos das contribuições, que é o que vai definir aqui no artigo 181 e no artigo 216. Eu coloquei aqui só para vocês identificarem o que é que diz esses artigos, mas por enquanto não é importante, porque a gente está aqui especificamente na leitura do artigo 19E. A efetivação do ajuste previsto no inciso 3, ou seja, do agrupamento do parágrafo 1º, não impede o recolhimento da contribuição referente à competência que tenha o salário mínimo transferido em todo ou em parte, para agrupamento com outra competência, a fim de atingir o limite mínimo mensal do salário de contribuição. Ou seja, aí, quando ele for agrupar várias contribuições em uma, ou utilizar parte de uma em outra, ele vai ter que fazer o cálculo para que, no final das contas, se ele utilizar um excedente de um excedente de outro, e no final das contas faltar algum mês que não fique no limite mínimo, ele pode complementar esse recolhimento referente a esse mês que está faltando. Então, é isso que esse artigo 5º está dizendo, esse parágrafo 5º, na realidade. Parágrafo 6º. Para complementação ou recolhimento da competência que tem o salário de contribuição transferido em todo ou em parte, na forma prevista no parágrafo 5º, será observado o disposto no parágrafo 3º, certo? O parágrafo 3º, ele diz que ele vai, se essa complementação, ou se esse recolhimento que está faltando lá, for feito até o dia 15 do mês subsequente, não vai ter nenhum acréscimo legal. Agora, se for depois, se ele estiver fazendo esse procedimento muito tempo depois, ele vai pagar esse recolhimento que ele vai complementar ou que ele vai fazer o próprio recolhimento de forma
que tenha os acréscimos legais. Parágrafo 7º. Na hipótese de falecimento do segurado, os ajustes previstos no parágrafo 1º, ou seja, a complementação, o agrupamento e a transferência do acréscimo legal, poderão ser solicitados por seus dependentes, porque aqui vai ser para reconhecimento da pensão, para fins de reconhecimento do direito para o benefício a eles devidos até o dia 15 do mês de janeiro subsequente ao ano civil correspondente, observado o parágrafo 4º. Aqui é muito cruel. Quando for para estabelecer algum benefício que é de instituidor de benefício, uma pessoa que faleceu, os dependentes, eles vão ter somente até o dia 15 do mês de janeiro do ano seguinte para fazer esses recolhimentos. Passou dessa data e eles não sabiam como era que era feito, por algum motivo, não conheciam da legislação, que é o mais comum, acabou. Não vai poder ser feito esse recolhimento ou essas complementações. Então, é muito cruel esse parágrafo 7º. Artigo 19F. A obrigação do INSS de promover a instrução de requerimentos e a comprovação de requisitos legais para o reconhecimento de direitos não afasta a obrigação de o interessado ou seu representante juntar ao requerimento toda a documentação útil à comprovação do direito, principalmente em relação aos fatos que não constem na base de dados da Previdência Social. Ou seja, traduzindo, se você não sabe se o INSS vai achar ou não aquela informação, é de responsabilidade também sua, do segurado, apresentar esses documentos para que o INSS analise o pedido da forma correta. Basicamente é isso que está dizendo esse artigo 19F. Artigo 20. Filiação é o vínculo que se estabelece entre pessoas que contribuem para a Previdência Social e esta, do qual decorrem direitos e obrigações. Aqui é o conceito de filiação contido no Decreto 3.048. Então, a filiação vai ser a relação que vai se estabelecer entre a pessoa que contribui e a própria Previdência Social. Dessa relação vão haver direitos e também obrigações. Parágrafo 1º. A filiação à Previdência Social decorre automaticamente do exercício da atividade remunerada. A inscrição é diferente da filiação. Aqui o decreto está explicando o que é a filiação. A filiação é o vínculo que vai decorrer automaticamente a partir do momento que aquele segurado exerce aquela atividade remunerada. No caso dos segurados obrigatórios, observado o disposto no parágrafo 2º, e da inscrição formalizada com pagamento da primeira contribuição para o facultativo. Aqui é a filiação, o conceito de filiação para o segurado facultativo, ou seja, o segurado facultativo ele só vai ser considerado segurado facultativo quando ele realizar o primeiro pagamento do INSS em dias. Neste momento é que ele vai ser considerado inscrito na Previdência Social ou filiado à Previdência Social. Então, aqui para o facultativo, a inscrição vai ser igual à filiação, já para o obrigatório é diferente. Parágrafo 2º. A filiação do trabalhador rural contratado por produtor rural pessoa física por prazo de até 2 meses, no período de 1 ano, para o exercício de atividade de natureza temporária, decorre automaticamente de sua inclusão em declaração prevista em ato do secretário especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Economia, por meio de identificação específica. Parágrafo 3º. O exercício de atividade prestada de forma gratuita e o serviço voluntário nos termos do disposto na Lei 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, não geram filiação obrigatória ao RGPS, que é importante principalmente para quem faz concurso. Então, a atividade prestada de forma gratuita e o serviço voluntário, eles não são considerados vínculos de filiação obrigatória. Bem, e assim a gente finaliza essa aula número 15. Eu espero que esse estudo esteja sendo proveitoso para você. Se inscreve neste canal, ativa o sininho das notificações, pois aqui o conteúdo ele é pensado para ajudar o segurado do INSS, para ajudar o previdenciarista a entender sobre o direito previdenciário,
Caso deseje saber mais sobre o projeto 3048, o link para inscrição ou para você saber mais vai estar aqui logo abaixo. Caso você tenha alguma dúvida e quer compartilhar a sua dúvida, você pode deixar a sua dúvida aqui nos comentários. Então, tchau, tchau e até o próximo Simplifica INSS.